Eu, por exemplo, encaminho para Nutri, porque eu quero repor um ferro, preciso fazer isso, mas tem tantas outras coisas que uma Nutri tem que fazer que eu não faço, e eu sou bem honesta com os meus pacientes em relação a isso. Eu preciso. Ah, não, doutora Lívia, passa uma vitamina. Não, não vou passar. Eu vou passar você numa Nutri. Sim. Então, realmente é um olhar que a gente precisa E disseminar. toda a área. Bem-vindos a mais um episódio do Café e Neuro. Hoje eu estou com duas convidadas mais que especiais. Beta Vargas, nutricionista, mãe atípica, pós-graduada em transtorno do espectro do autismo e TDAH, palestrante e presidente do Instituto Colo de Mãe. E a Duda, vice-presidente do Instituto Colo de Mãe, pedagoga. Você dá aula no CBI, é isso, Duda? Faço tutoria acadêmica. Tutoria acadêmica no Corrijo o TCC, oriento os alunos no da pós. CBI of Miami. Isso. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo tempo cedido para participar do nosso podcast. A gente que agradece. A gente Convite. agradece, a feliz. gente está muito feliz de estar aqui. Que bom. Beta, vou começar com você. Queria saber, queria que você me contasse, na verdade, contasse para o nosso público qual que é a importância da nutrição na criança dentro do transtorno do espectro do autismo. É muito importante, né? A gente até agora estava falando ali no congresso com adolescentes. Eu atendo crianças, atendo muitos adolescentes. Hoje eu tenho um idoso autista de 88 anos que eu atendo. Meu Deus! Foi diagnosticado o neto, depois o avô, o pai e o avô, E chegou né? nele, o tardio, né? Querido. E eu atendo alguns adultos também, de nível 3, que vem pela família. Mas é muito bonitinho que depois eles começam a querer participar mesmo do online, eles entram na sessão, conversam. Eu não faço terapia alimentar, né? Eu sou uma nutri da parte clínica. Tá. Eu cuido do intestino, cuido da questão toda de exames, né? A gente vê toda essa questão da fisiologia Isso é dessa muito pessoa importante mesmo. por conta de as crianças autistas terem essa O meu filho é um nível alteração. 3 de suporte, né? Theo, Oralizado, Teodoro. usa comunicação alternativa para conversar. E o Teodoro teve muitas questões gastrointestinais, né? Até os 3 aninhos dele. Muitas alergias. Depois a gente descobriu que ele era PLV. E eu tive muita dificuldade de achar um nutricionista que de fato entendesse de intestino. Porque eu chegava, era sempre assim, é a seletividade alimentar. E era meio banalizado há 11 anos atrás, 10 anos Não atrás. tinha tanta informação. E então eu falei, nossa, sabe, foi tão difícil. E aí eu tinha precisado parar de trabalhar para ficar acompanhar ele alguns anos, e aí resolvi fazer a nutrição. Já entrei na faculdade focadíssima, né, na Nesse nutrição de assunto, né? autistas. E me ajudou muito, porque eu fui fazendo vários cursos paralelos já para estar preparada quando me formasse. Porque eu já entrei mais velha, né? Falei, não tem muito tempo para perder. Então, é muito importante. Hoje eu dou aula na PUC Paraná, né? Para pediatria e para herbiatria. Os médicos fazem uma pós sobre autismo e nutrição comigo. E é bem importante levar esse assunto, porque hoje a gente já vê uma comprovação de que deveria ser uma intervenção precoce, tanto quanto as outras terapias multidisciplinar, né? Tem inúmeras coisas que a gente consegue garantir que algumas comorbidades nem venham a partir de uma criança bem nutrida, né? Então, assim, quando a gente pede um exame, a gente vê ali um zinco adequado, né? A minha papila gustativa, ela se desenvolve a partir do meu nível de zinco. Então, Nossa, são imagina, informações então cortando que os médicos deixam passar batido, deixam né? passar Às batido. vezes, por exemplo, a gente ainda não tem como nutricionista que o plano de saúde pague os nossos exames, então a gente manda para o médico. E aí a maioria vem assim, mas por que tanto exame? Que é isso? Por que Né? esse? Mas tem que E aí eu justificar. falo, gente, mas como é que eu vou suplementar alguém Sim. ou fazer uma adequação de uma dieta sem eu saber o que está acontecendo com essa pessoa por dentro, né? Porque os exames nos entregam muitas respostas. Os exames nos respondem um comportamento, um sono inadequado, eles nos mostram o porquê de uma agressividade, porque às vezes é uma questão metabólica. Claro. Com certeza. Então a gente fica muito focado no comportamento, de um corpo que não está dando conta de te entregar aquele E comportamento. não só o comportamento, né? Eu acho que às vezes a gente atrela também a um medicamento que nem sempre, eu aprendi isso com a mãe, nem sempre ele vai responder tudo aquilo que o medicamento farmacológico vai ajudar, Exato. porque o corpo não recebe. Isso acontece muito com o Exatamente. canabidiol, tá? As famílias às vezes chegam para mim e falam assim, usou o canabidiol e não funcionou. E aí eu falo, deixa de estar.
vamos limpar esse intestino, vamos ver como é que tá. As crianças têm chegado com muito vermes. A gente está falando de autistas Olha isso, gente, isso muda muito. A pediatria hoje não desvermifuga da forma que era antigamente. Mas a gente não criou uma resistência a vermes, gente, o verme continua por aí. Sim. O autista, ele senta no chão, ele põe tudo na boca, né? Então, se eu tenho um excesso de vermes, um excesso de fungo nesse intestino, eu não assimilo o nutriente. Aquela bicharada está lá comendo meus nutrientes. O pouquinho que às vezes a criança come já não está indo para ela. Sim. Então, a gente faz uma limpeza. Eu trabalho muito junto dos médicos. Então, eu ligo para o médico da criança, a gente faz uma limpeza. Legal. E aí, a gente vai lá usar o vermífugo da forma adequada, cuidando que tanto vermes quanto fungos, quando a gente vai limpar, é um detox, que liberam muitas toxinas. É um bichinho que está liberando toxina. Então, a gente precisa fazer de uma forma muito assim, um tratamento longo, doses baixas, para baixar a quantidade de toxina na liberação. Mas, assim, aquele autista, por exemplo, que está sempre com o mordedor na boca, que morde tudo, que lambe a porta, normalmente é fungo. A gente limpa fungo, Lívia. Mas isso é um olhar extremamente diferenciado. Porque o fungo, o que ele é, né? O fungo é aquela coisa que ele vai te pedir doce, ele vai te pedir o alimento mais palatável, industrializado. E aí aquela mãe, ela está dando tudo de si para ofertar uma melhor comida e a criança não está pronta para comer. E vai trabalhar seletividade alimentar, seletividade, e aí TO e troca de TO. A terapia alimentar é importantíssima, mas imagina que eu não tenho um corpo pronto para provar um novo alimento. Exatamente. Então, assim, eu não faço terapia alimentar, que eu brinco que a minha ludicidade acabou no meu filho, né? Porque eu tive que trabalhar toda a seletividade alimentar dele muitos anos atrás. Mas eu trabalho muito com os TOs. Como que tá essa questão da seletividade do Teodoro hoje? Hoje ele come tudo, tá? Olha que... Ele Ou seja, resolve, né? Ele não come alimentos moles. Sim, tipo, tem ele a come questão sopa, ele da não come textura. purê, e não é um problema. Ele come tudo em outras formas. Perfeito. Então, tipo assim, ele não come a salada pura, mas se tu picar bem picadinha no arroz e feijão, vai. Então, a gente também... a forma de apresentar, né? Essa comida. E que eu gosto de dizer, Visual, nem todo mundo né? come tudo, o né? TEA é muito visual, né? Visual. Tá cheio de adulto que não come salada e tá tudo bem. O que você falou agora? tá cheio do quê? De adulto. De adulto que não come salada? Olhando para o Júnior. Olhando para o Júnior. Então, assim, tá tudo bem se eu achar uma forma de nutrir esses nutrientes de outra forma. Então, a gente pensa que esse intestino inflamado, né? E assim, a gente tem muita dificuldade, Lívia, de fazer estudos com autistas. Eu não consigo pegar 100 autistas e botar a mesma alimentação no mesmo ambiente controlado e fazer um estudo robusto. Não vai rolar. Então, a gente pega outros estudos e adequa uma visão para esse cérebro. Então, por exemplo, a gente tem estudos bem fortes da primeira infância da falta de ferro, né? Então, se eu não me engano, foi o Chile que investiu num estudo bem bom. Eu até te mando, se tu quiser. Sim, por favor. E aí, ele mostra o quê? Que na primeira infância ali, se eu tenho uma anemia, que é super comum, tu é médica, sabe? Eu vou repor o ferro, né, dessa criança. Eu vou recuperar esse ferro na célula dela. Ok, eu vou fazer um exame, voltou o ferro ao normal. Porém, o cognitivo que eu perdi de uma falta de ferro, eu não recupero mais. Esse estudo nos mostra isso. E aí, o que isso me mostra no autismo? Eu já tenho uma deficiência intelectual bem comum no autismo. Com certeza. Então, eu deveria ter um cuidado muito maior. Olha que esse prejuízo. Autista. Nem tudo é o autismo, né? O autista desnutrido, ele vai ter uma deficiência intelectual maior, uma irritabilidade maior, né? Um sono que não se adequa, eu não baixo meu cortisol, então eu vou ter uma irritação no outro dia. Nem tudo é o autismo. A gente tem todas essas questões ambientais e realmente estamos carentes de esse olhar diferenciado. Exatamente. Porque é tudo muito básico. Até o Thiago Castro participou ontem no nosso podcast e ele é muito a favor dessa questão. E aí eu falei assim, mas Thiago, e aí, como que você faz? Porque quando a gente recebe uma criança autista, o médico recebe uma criança autista, nós temos tantas questões a serem abordadas. Eu, por exemplo, encaminho para a Nutri, porque eu quero repor um ferro, preciso fazer isso, mas tem tantas outras coisas que uma Nutri tem que fazer que eu não faço, e eu sou bem honesta com os meus pacientes em relação a isso. Eu preciso. Ah, não, doutora Lívia, passa uma vitamina. Não.
não vou passar. Eu vou passar você numa Nutri. Sim. Então, realmente, é um olhar que a gente precisa E disseminar. toda a área a gente tem profissionais e profissionais, a gente sabe disso, né? Exatamente. Vamos ter nutricionistas que Exatamente. não se aprofundaram tanto no assunto e vão errar o tratamento. Exatamente. Vamos ter médico que também não entende tanto, né? E, por exemplo, o ferro, falando do ferro novamente, às vezes o pediatra só pede ferro, não pede ferritina, não pede saturação de transferrina. E aí o ferro está baixo, eu vou lá repor o ferro. Mas se eu tenho uma ferritina alta com uma pessoa muito inflamada, né? Tipo, eu tenho intestino inflamado, cérebro inflamado. Aí tu imagina que se a minha ferritina está alta e eu não vi, e eu botei mais ferro, eu aumento a inflamação. Porque eu não estou com problema de cuidado ferro, né? que tem que ter. Então eu sempre digo, gente, assim, ó, ferritina alta é porque ela está estocada em algum lugar e não está circulando ferro. Eu tenho ferro entrando, eu estou guardando ele e eu não distribuo. Então, assim, não é que eu não tenho ferro. Sim. Eu limpo essa inflamação, Sim. eu organizo a criança, o ferro volta a distribuir. 2 meses depois, o exame vai dar um ferro legal. Sim. Se eu suplementar, eu aumento a inflamação, aí B12 cai, homocisteína explode. Então, começa a criar uma questão metabólica nessa criança Exatamente. errada. E até eu lembrei, às vezes a gente vê, né, um conteúdo no Instagram falando da importância da B12, agora tem qual que é agora? Ácido folínico. Agora está em moda o ácido folínico. Nossa. Pô, E aí, é cheio de modinha, e aí eu né? sempre pergunto para a mãe, né, mãe, encontraram a solução? O que é? Que tá todo mundo postando sobre. E acho que é muito legal a tua visão, mãe, e até para psicoeducar tanto os médicos quanto as famílias. Exatamente. Porque a família fica nessa busca constante, né? Eu quero o melhor tratamento para o meu filho, eu quero que ele evolua. Mas não necessariamente o investimento com uma B12, com ácido folínico, é o momento correto, né? Exato. Sem antes passar por essa avaliação. Por isso que eu falo, eu sempre enfatizo para os meus pacientes e tem escrito em todos os meus relatórios, laudos, que eu faço questão que essa criança passe com uma nutricionista. Então, fazer essa psicoeducação para a família entender esse screening metabólico, essa necessidade de verificar todas as deficiências reais e outras coisas, até a questão do fungo, tudo isso englobado, a gente tem que disseminar essa informação. Porque é aquilo que você falou, né, Duda? Nem tudo é o autismo, a gente tem que ver o que há em volta. É muito fácil botar o autista numa caixinha e dizer que a agressividade é do autismo. Que é o que acontece hoje. Por ele é um indivíduo único, tem um monte de variáveis, né? Muitas Esse é o objetivo de todo o nosso trabalho de podcast, de congresso multidisciplinar. Nós precisamos passar essa psicoeducação. E é legítimo, né? A família vem com esse diagnóstico e o mundo vira o autismo. O algoritmo só nos traz o autismo, então é normal. E ele nos traz o autismo a partir de um ponto de vista que eu pesquiso. Então, às vezes, eu sigo uma pessoa mais sensacionalista, o algoritmo passa a me entregar notícias mais sensacionalistas. Exato. E a gente... Eu sigo pessoas que são mais da ciência, eu vou ter mais informação de base científica. Sim. Então, assim, a gente fala muito isso lá no Instituto para as famílias, que são umas famílias mais simples. Cuidem quem vocês seguem. Né? Eu falo isso muito com as mães. Se tu não está te sentindo bem, eu já fui essa mãe, né? Com uma depressão, com uma ideação suicida. Se eu não estou legal, eu não vou seguir gente que me deixa mais para baixo, que aplauda a minha tristeza. Sim. Eu preciso parar de botar culpa no mundo do autismo do meu filho, entender que é uma condição que é algo que você vai ter que aprender e o que eu muito faço para eu melhorar. Exato. E dali eu tenho que achar molinha no fundo do poço para sair dali. E eu vou achar procurando notícias boas. Tendo um senso crítico, um discernimento. As mães já sabem, não me mandem mensagem de criança amarrada, criança maltratada. Não me faz bem, a minha energia baixa. Sim. Então, assim, eu tenho todos os cuidados com meu filho, a gente é super cuidadoso, né, Duda? Ok, eu sei que o mundo é duro, eu sei que o nível 3 não é fácil para largar no mundo depois, mas eu acho que a gente precisa se cercar de boas informações. Para profissionais encontrar soluções, né? Porque aí quando a gente, de repente, entrega um holofote para aquele problema, é importante a gente ter essa autoridade. Então, eu estou trazendo esse caso, ok, mas o que mais? Então, a doutora Vanessa, o Manuel, ontem, nas palestras deles, eles trazem colocações que são muito importantes, mas eles também trazem ideias, eles também trazem sugestões. Trazer o problema e a solução com Exatamente. No caminho, né? Falando nisso, problema, solução, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Duda, vice-presidente e vice-presidente, o que é
o Instituto Colo de Mãe? O que Bom, vocês fazem lá? Perfeito. O instituto começou com a minha mãe, né? A mãe nas salas de recepção, aguardando a intervenção do Theo, tinha nessa conexão com outras mães. E Muito pouca informação, então a É. ideia foi um grupo que foi passando informação de que médico era bom, que clínica era boa. As né? trocas que Sim, todas as as mães precisam, né? Isso. E eu já era da área, então desde o diagnóstico do Theo eu me vi nesse papel de ir em busca de entendimento. Foi isso, Duda, antes de você Ambas. continuar. Foi Sim. isso, foi Foi. o Theo. Foi o Theo, foi o Theo. te Com o motivou. diagnóstico dele, e a gente já tinha, mesmo com 1 ano, com 2 anos, a gente já enfrentava a exclusão escolar. Então, mesmo que ele estivesse inserido ali naquela creche, eu ia buscar ele, eu via ele isolado. E isso Como mexia irmã. comigo. Eu sempre fui muito dada com criança, eu sempre fui uma criança que cuidava de outras crianças, então já era uma questão ali muito fácil para mim, mas eu não via uma profissão, eu não me via como professora, como, né, enfim. A Duda tinha entrado no jornalismo, não tinha nada a ver. Nossa, outra Enfim, história. outra coisa, enfim, eu acabei me debruçando em leituras, tentando entender como ajudar meu irmão, e aí entrei na pedagogia. Atualmente eu faço psico para seguir, né, nessa formação continuada, mas me encontrei na análise do comportamento e fui seguindo todo o meu caminho profissional, não desejando me atrelar à mãe. Tá. Porque, Nós tínhamos né, caminhos bem paralelos, né? porque, né, a gente Eu preciso seguir o meu caminho, tem um ajudando nome para da isso, minha né? maneira. Nepo Baby. Não é que a minha mãe tem empresa, mas a filha da Roberta Vargas, eu não queria isso para mim. Mas, enfim, veio uma enchente na nossa cidade que fez com que a gente tivesse que unir nossas forças e a gente também encontrou um meio de se conectar profissionalmente. Foi na enchente, Foi foi na na enchente. época da... Eu não participava, eu sempre fui tiete, estava em todas as palestras, encontro das mães, mas eu não fazia parte do Colo de Mãe, o instituto da minha mãe, né? Então, eu sempre recomendava para as mães dos meus pacientes, para as conexões que eu fazia também nas escolas, mas não era meu, era da mãe. Sim. E aí, pós-enchente, depois de tudo que a gente viveu a nível de calamidade, a gente pensou, bom, primeiro a gente olhou para o problema. O que era o problema? As crianças não tinham intervenção. Então, Crianças e adolescentes, né? E qualquer adolescentes. indivíduo ali no espectro não tinha. Estavam numa espera 5 anos para uma fila do SUS para receber uma intervenção, né, com qualidade, a gente espera. E isso mexeu com a gente. Então, foi uma bolha social que se explodiu e a gente não conseguia mais desver. Sim. E o que mais nos chamou a atenção foi que a gente tinha um abrigo, né? Então, nós não tínhamos terapia. Era um prédio de 5 andares com as pessoas morando ali durante a enchente. Só que a gente se dá com a maioria das clínicas da cidade, né? Ah, O que Teodoro legal. passou por várias clínicas. Eu sempre cultivei amizade mesmo depois de sair da clínica tal. A Duda trabalhava com outros profissionais. Quando a gente abriu o abrigo, no segundo dia que as famílias já estavam lá, começou a vir todos os profissionais de Todos. Porto Alegre Ai, que se legal. voluntariar a ajudar. Olha. Não aí, era mais disputa de clínica, era todo mundo Todo ali mundo junto, era Uau, concorrentes gente, junto. Foi muito brincando, bonito. Que sentado, legal montando isso. intervenção. Foi muito legal. No mundo que a gente vive. Foi Legal seria se muito fosse legal. assim, É. né? Se continuasse, né? Porque verdade. espaço para todo mundo tem. E Nossa. vários hoje trabalham juntos, foi muito legal. É, né? Olha Da isso. vários Foram lugares. encontros. E aí, o que aconteceu? Nós não podíamos fazer terapia. O CREFITO nos autorizou ter No abrigo. terapia, Ah, tá. terapia ocupacional. Tá, nós ganhamos legal. uma sala linda da Benu, enorme, de materiais de terapia legal. ocupacional. Daí o CREFITO autorizou que naquela sala, com um terapeuta ocupacional, a criança poderia ter terapia. Então, a gente organizou que ali eles teriam TO. Que era uma dinâmica com muitas crianças desorganizadas, É. desreguladas sensorialmente. E 24 horas, né? É. Morando ali, né? Então não era só alimentar. Sim. A gente precisa. O abrigo ele partiu justamente desse olhar individualizado para esse público. Então os abrigos comuns, as crianças estavam desorganizadas, não se Gente, alimentavam. Como deve ter sido A gente recebeu difícil crianças isso. com indicação de sonda, porque ficaram Meu uma semana no outro abrigo e não Deus. comeram. Porque vinha uma marmita da prefeitura nos abrigos que não era o que um autista comia. Meu Deus. A nossa cozinha a gente chamava que era uma cozinha DAP, né, de distúrbio alimentar pediátrico. Sim. Então tinha assim, João, prato azul, talher tal, come isso, isso, Individualizado. isso.
Gabriel, come isso, e como que ele tinha que servir. E eles são muito rígidos, né? Normalmente, a criança, o jovem neurodivergente, ele tem a rigidez. Então, a gente vai encontrar, né, crianças hoje, atualmente no Instituto, que só tomam água num copo específico. A mãe já atendeu esse nosso pacientinho. E aí, se perde o copo ou rasga Não vai o tomar bico, água. não toma mais água. Então, a gente tinha famílias que perderam suas casas, tudo. Não tinha mais o copo. E não tinha mais o copo, não tinha o objeto de apego. Então, foram muitas variáveis e dentro de um trauma para aquelas crianças. E aí, nesse período crítico, eles evoluíram. É. Porque Eles evoluíram na dor, né? a gente teve oficinas terapêuticas, então os pedagogos faziam oficinas de artes, de dança, tinha judô, A gente tinha cinema. A gente tinha todo olha, pensando em inglês. Schedule. Um schedule. Mas por aqui, favor, ó, gente. é briefar. Não, que a mais? gente É tinha um teaser. calendário. A gente tinha um calendário, uma agenda. E assim, hoje então, que graças a Deus está tudo se reconstruindo pós-calamidade pública, pós-enchente, vocês continuaram Sim. com o Instituto. Minha curiosidade, então hoje se fala muito no autismo, as crianças, adolescentes. Então, isso é uma Como coisa que a é gente isso bateu o hoje? pé para abrir o Instituto agora. Agora o Instituto tem uma casa, né? Tá. Onde tem terapias, a Duda cuida toda a parte terapêutica. A gente tem uma fono com comunicação alternativa, tem análise do comportamento ali com todos eles, porque imagina que é uma família que a gente precisa pensar em AVDs, né? Atividade da vida diária. Para essa mãe não é tão interessante às vezes que o filho leia, mas que ele não fuja na rua. Exato, a gente Que tem ele que entre no definir ônibus. prioridades. Ele consiga se comportar dentro de um ônibus, sem roubar um celular. Exato. Para olhar um Pré-requisitos, desenho. né? Então a gente focou muito em AVDs. Tá. E aí o que acontece? Quando a gente chegou lá no governo, que a gente tem hoje uma parceria com o governo, via GERCOM, via pelo SUS. Que legal. Quando as crianças chegam para nós, eles falam, porque todos os outros órgãos acabam sendo até 12 anos. E aí eles falaram, vai ser até 12 anos? A gente falou, não, é qualquer idade. Então a gente tem jovens, a gente tem adolescentes, por quê? Eles não deixam de ser autistas. Sim. E a gente tem meninos, né? E não deixam de ter direitos de uma intervenção com qualidade. Então, o processo... Tem uns de 16 anos que nunca tiveram intervenção, O processo, voltando um pouquinho, respondendo a tua pergunta inicial, Lívia, a gente sai do abrigo com essa vontade de seguir, né, auxiliando esse público, não de forma assistencialismo, mas sim com intervenção com qualidade. Então, foi uma força-tarefa para nós, quanto família, entender, bom, a gente tem todo um processo clínico que tem um custo e como replicar isso para um espaço social. Né? Então, nenhuma família que chegou para nós antes do processo com a Prefeitura e Estado e depois pagaram. Tudo foi de forma gratuita. Anterior ao SUS, a gente tinha 15 famílias que a gente conseguiu, tanto com o valor que a gente ainda tinha do abrigo, né? Esse valor era deles, então a gente deu seguimento às intervenções. E a gente foi em busca, né, de grandes empresas, a gente queria algo de forma privada, esse auxílio. Não foi uma realidade que a gente conseguiu construir para atingir um número elevado. Então, a gente entrou com o processo do SUS por meio do Estado. É um edital chamado Te Acolhe, que ele atende toda a comunidade autista. Que legal. Do Rio Grande do Sul Então, todo. já é uma realidade lá no Estado, já tem alguns governos que ele foi feito, e se eu não me engano tem 8 anos. Não, é que o Leite botou ele em Pelotas, depois trouxe para cá. E aí o processo por meio de um centro, de uma ONG, se dá essa terapia por meio desse edital, só que não tinha na capital, pelo número, né, que precisava ser atendido. Então, nos interiores tinha, né, o número era inferior a essas vagas e na capital ninguém conseguia atender e, de fato, adentrar esse edital. Então, a gente conseguiu, ajustamos ali alguns pauzinhos a nível de o que eles esperavam, normas técnicas da Prefeitura e do Estado, e aí, então a gente montou o nosso projeto, que por meio dessa intervenção, como a mãe trouxe, de uma forma naturalística. Então, a gente eu gosto muito de um protocolo avaliativo que é o essencial para viver, que é o Essential for Living. Então, é um protocolo recente, ele foi traduzido tem 1 ano aqui para o Brasil, e ele vai avaliar tanto de 0 até a vida adulta. Então, é um protocolo bem muito abrangente para as idades. Exato. Esses protocolos, eles, além de serem avaliativos, como que vocês trabalham na questão de
direcionarem famílias para poder ser aplicado isso além do que vocês conseguem fazer, porque realmente existe essa limitação. É uma barreira, assim, olhando tanto a minha experiência técnica com clínicas privadas, já é uma barreira muito comum, né, a orientação parental não ser tão assertiva. Por vários fatores. Pelo fator que, às vezes, a família ela não tem esse espaço dentro de uma demanda de trabalho, uma carga horária. Né? Ou até mesmo a clínica não dá esse suporte, né? Da forma mais diretiva e não tão julgadora. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Como acolher essa família e psicoeducar de uma forma adequada, né? Porque eles fazem parte da terapia, eles fazem parte da vida desse indivíduo, muito mais do que o terapeuta. Na verdade, tem um peso muito Gigante, maior. gigante. Né? Então, trazer essa família para a terapia é essencial. Então, a nossa metodologia no Instituto é baseada em a criança está em intervenção, a família também. Então, tem tanto a parte do acolhimento, dessa dor, desse lugar que veio toda essa construção da mãe, né? Desse lugar de sofrimento dela, de tantas outras. Então, essa acolhida. A gente tem uma psico só para as mães, para os pais, né? A gente fala mais mães porque é o público majoritário. Mas nós temos pais, Nós temos padrastos pais, bem engajados. E, da mesma forma, além da parte do acolhimento, a gente tem a orientação parental. Ótimo. Né? Então, Perfeito. a gente está focando em AVD para treino de toalete. Bom, essa família precisa saber. A introdução da criança para a comunicação alternativa, essa família tem que estar junto, Precisa entendendo. estender. Com Elas certeza. entram na sessão e aprendem juntos. Eu queria falar um pouquinho, então, para a gente aproveitar esses 10 minutinhos, o que chega para você de dúvidas sobre o ácido folínico, Beta. O que você tem orientado, mas porque a gente vai aqui falar de um assunto polêmico, mas assim, de uma maneira resumida só para as mães que estão ávidas por essa resposta do ácido folínico. Conta um pouquinho sua visão. Eu acho que a gente tem que sempre cuidar muito com as modas que acontecem, né? A gente tem que ser muito cuidadoso. Eu prescrevo ácido folínico, tem muito sucesso com os pacientes. Olha. Tá? O que eu vejo? As mães chegam muito ávidas, achando que vai falar isso e aquilo. É uma esperança, né? Há uns anos atrás tinha isso com ômega. Tinha ômegas nos Estados Unidos As até fases, com nome. né? Tinha o speak, não sei o quê, O speak smooth. Então era uma mudando. sempre vem uma promessa da fala, A gente não tem, gente, como ter certeza como um suplemento vai agir no cérebro de uma criança. Ele vai repor algo que está faltando, certeza. Vai ter uma melhora em algum lugar, se for da forma adequada? Sim. Certeza. Mas eu não posso olhar para uma mãe e dizer teu filho vai falar com isso, ou seu filho vai socializar. A gente não existe isso. Isso é uma promessa, né, descabida. O que acontece muito? As crianças têm vindo com doses muito altas, tá? Por quê? O medicamento Leucovorin, ele é uma dose alta, tá? Então, ele é um medicamento, sim. Precisa o médico passar. Porém, nem sempre essa pessoa, e aí adolescentes têm buscado também, não só crianças, está preparada para uma dose tão alta. E aí ele agita, ele aumenta a irritabilidade. Olha que importante essa informação. Ele altera o sono. E aí as famílias desistem. Né? Então, o que eu sempre digo? Às vezes eles vêm já do médico com a prescrição muito alta. Eu falo, gente, vamos começar lá do inicinho? Sim. Primeiro vamos ver se teu exame está marcando o que realmente precisa. Tem um exame de sangue que a gente consegue ver a mutação MTHFR, que não é aquele genético frágil que chegou caríssimo. Nossa. Eu não preciso de um exame genético para dizer se eu preciso de B9. Nada mais é que uma vitamina do complexo B. Para a gente ter uma noção de como as vitaminas faltam, a gente tem um ácido fólico em todas as farinhas, né? Porque em algum momento no Brasil determinaram que as pessoas tinham pouca B9, vamos suplementar na farinha. Hoje evoluiu a medicina, evoluiu a ciência. A gente sabe que uma grande parcela das pessoas tem uma mutação genética chamada MTHFR, onde eu não assimilo bem o folato, né? E o que acaba acontecendo? Pessoas que comem muita farinha e têm essa mutação genética, normalmente vai aparecer um marcador de ácido fólico muito alterado, né? Ou ela vai ter uma questão de fígado, porque tudo que eu botar demais vai sobrar em algum lugar. Né? Se eu botar muito ferro, vai soprar em algum lugar. E isso começa com alguns comportamentos errôneos, né? Então, eu também dar um ácido folínico sem saber como estão meus exames, se essa pessoa precisa dessa suplementação, essa prescrição de eu forma de novo adequada, vou né? dar algo que vai sobrar, que eu vou afetar meu fígado, vai afetar o comportamento. Então, a gente vê o exame, precisa? Beleza.
vai entrar com uma dose baixíssima. Eu entro Pra com poder 500 escalonar. microgramas, 800 microgramas. E aí a gente faz assim, uma cápsula essa semana, semana que vem a gente aumenta a dose, se ficou legal. E vamos indo até chegar na dose ideal, que é a mais alta. Sim. E essa criança não vai agitar, não vai ter irritabilidade. E esse corpo vai assimilando. Então é bem importante que a gente, até uma B12 mal Exatamente. suplementada, vai dar problema, agita. Essa informação é muito importante, porque o que nós estamos vendo na internet de famílias comprando o ácido folínico, aí você vai ver as informações, o bate-papo, né, os comentários. Quanto você está dando para o seu filho? Ah, eu estou dando isso. Ah, mas eu vi que outra deu isso e eu comecei a dar E isso. aí autossuplemento. E isso é normal no autismo há muitos anos, né? Só que Tinha hoje ozonioterapia, tinha tantas exatamente. coisas. E, então e vão vai ter continuar, mais. Vai continuar. Ou É, e a seja, gente- nosso papel aqui hoje é passar a psicoeducação. Na dúvida, pergunta para A o seu gente, médico. a gente sempre fala... Para os especialistas, Exato. né? A gente nos sempre fala que assuntos. cada indivíduo é único, então vamos ver o que essa criança de fato precisa, né? E aí não adianta eu dar um ácido folínico e a criança passar comendo farinha, porque eu vou estar comendo Gente, olha como duplamente o acompanhamento é importante. mesmo alimento. Se ela tem, e aí, de novo, o glúten não é o grande vilão. Eu posso ter uma mutação genética no qual o Sim. folato. Sim. E aí o que eu digo para as famílias? Vamos procurar uma farinha italiana que não tem o ácido fólico e pode comer farinha normal. Mas a gente vai evitar a Quem que dá esse suplementação. tipo de informação? Nutri especializada. né? Exato. Onde que eu vou achar para todas as nossas crianças? Mas, No Café e Neuro dá essa Café e Neuro, eu informação, tenho uma gente. equipe maravilhosa comigo em Limeira também. Vocês estão longe de mim, mas a gente pode ter essa troca também, porque a gente se fala pela internet. Nada que um avião não resolva. Nada que um avião não resolva, nada que a internet não Internet resolva. resolva. Mas realmente o Brasil é carente de profissionais que entendam tanto Sim, com sobre certeza. isso. É tudo muito raso o que é feito. E né? a nutrição, ela pode ser muito a gente observar, né? Eu sou uma pessoa que eu como um pão de fermentação natural e ele não me faz mal, não me estufa. Como uma pizza de fermentação natural e não me faz mal. Mas se eu como da farinha normal, aquilo me dá uma coisa ruim. Provavelmente algo na nossa farinha brasileira não está te Sim. fazendo bem. Então, Olha vamos isso. optar. Às vezes não vai aparecer no exame Sim. uma sensibilidade ao leite. Mas toda vez que eu como leite, eu passo muito mal. É isso que eu ia falar. A gente consegue ver coisas através São do coisas quadro na clínico, clínica né? que são importantes às vezes. Perfeito. Perfeito. Mas não é todo autista que vai tirar leite, nem todo não é autista que todo. vai tirar glúten. Não é. Não existe todo o dieta do autista, tá? Exato. Ah, e uma nutri especialista falando isso. Não existe. Muito bom. Cada indivíduo é único, né? Cada Não indivíduo é único. Tem que observar, Eu vou fechar perguntando para Duda. Duda, Diga. a família que não acha um instituto colo de mãe na sua cidade, qual hoje seria o recado para ajudá-la? Um direcionamento que você gostaria de passar aqui hoje? Eu acredito que num mundo onde muita gente fala sobre o autismo, é muito importante a gente entender, né, da especialização desse médico, né, a doutora Lívia, a especialização da minha mãe, né, professores, pessoas da área do autismo, mas tendo essa certificação e com base científica, né, sem essas curas milagrosas, é muito importante. Então, ir em busca, né, dessa certificação dessa pessoa e seguir essa orientação. Pode ser uma pessoa do interior, que não tenha, né, como ter o ao vivo ali, mas hoje a gente tem a possibilidade, como esse podcast, como vários outros meios, né, de comunicação, de passar, né, todas essas formas da gente lidar da melhor forma com o autismo, com a nossa neurodivergência de todo modo. Então, eu acredito que é buscando pessoas de referência, né, e que, de fato, visam o bem da comunidade autista, né, que estão ali em prol dessas famílias, com qualidade e sem outros juízos de valores. Não existe atalho. A gente só tem que ter esse tem uma discernimento. coisa que a família pode fazer também, que foi algo que a gente fez há 11 anos atrás. A gente demorou muito a ter o laudo do TEL, tá? 4 anos para ter um laudo efetivo. Então, eu demorei muito a conseguir judicializar e ter as terapias. Então, nós não tínhamos condições de pagar todas as terapias e a gente foi estudar. Então, assim, eu fiz curso de ABA, não sou terapeuta ABA, eu fiz curso de comunicação alternativa, não sou fono, Sim. mas eu preciso ser uma mãe terapêutica. Sim, Eu não preciso ir contra a terapia, né? Eu preciso entender o que acontece na terapia. Se inteirar, pergunte para o seu terapeuta, mesmo que seja poucas horas, o que vocês estão trabalhando? Como eu posso ser mais terapêutica em casa?
como que eu posso ajudar no desenvolvimento do meu filho em casa? Porque assim, a gente vê mães que assumem papéis lindos, né? A Gia é uma Nossa. mãe. Né? Então, assim, as famílias estão estudando, as famílias estão indo atrás. Né? E para os terapeutas, eu gosto de falar muito assim, converse com a família. Tu tem toda a técnica do mundo, mas quem conhece aquela criança é a família dele. Com Então, certeza. às vezes, tu não está entendendo um comportamento que a mãe, em 2 segundos, ela olha e ela entendeu o que está acontecendo. Exatamente. E tu vai levar meses para chegar numa Exatamente. abordagem correta, né? O time ele se compõe com os terapeutas, com os médicos e com, a família. É uma Não, criança, somos uma criança uma típica, grande né? equipe, É. só Uma que a criança- gente precisa Exatamente. de colaboração de todos os lados. Uma Todos criança- os lados é. importam. Todos né? os lados importam. Então não é, às vezes eu Exatamente. vejo, né? Não é sempre o médico, Deixa na mão O de uma profissional pessoa, que deixa vai. na mão. às vezes a família também tem muito a agregar no caso, né? Perfeito. Uma criança típica, ela precisa da medicina, da escola e da família para ela desenvolver, né? Sim. No atípico, a gente tem que inserir a clínica nisso. Exato. Então, a gente tem os terapeutas, a família, a Perfeito. escola, que tem que estar sabendo o que está rolando, e os médicos. Então, é uma turma, né? Por fim, é uma força-tarefa. É. Isso mesmo. Meninas, E é isso que faz diferença. adorei esse bate-papo. Foi um prazer imenso prazer. conversar com vocês. Eu estou dizendo para todos os convidados aqui que a gente precisa de parte 2, parte 3, parte 4. A gente pode fazer a nossa parte 2 lá no nosso congresso. Grazi. Então, Grazi. avisa já a equipe que a gente vai ter o podcast já em Pelotas esse Vamos ano. pelotear, Vamos pelotear. É? Eu Vamos dar jeito, vai ser quero ótimo. dar um Ai, obrigada, presente para querida. vocês, uma Ai, lembrancinha. obrigada. Espero que vocês gostem. Obrigada, equipe. A equipe aqui é a coisa mais linda. Todo mundo Todo maravilhoso. mundo está elogiando essa São, equipe, hein, são gente? mesmo, são A gente super só vem a acolhedores. Lívia, mas Todo tem uma mundo- galera aqui Todo maravilhosa. mundo